Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui ao podcast 9.1, produto da TV Guararapes. Hoje vamos receber o deputado federal eleito, Pedro Campos, já está aqui do meu lado. Pedro, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, tanto faz. Hoje em dia nas plataformas digitais, toda hora é hora para o povo estar escutando a nossa conversa, vendo também por meio do YouTube. E eu queria começar saudando você, Gustavo, você, Ciro, agradecendo a TV Guararapes, a todos que fazem o podcast 9.1, a oportunidade que a gente está tendo de poder conversar com as pessoas através desse canal e também poder agradecer aos 172.526 pernambucanos e pernambucanas que deram o seu voto de confiança nesse jovem que está aqui para representá-los na Câmara dos Deputados. Então a gente não podia deixar de dar essa palavra de gratidão a todos, dizer que a gente sabe da responsabilidade, mas vamos trabalhar muito para estar à altura dela. Muito bem. Do meu lado esquerdo, como sempre, tocando essa bola, Ciro Guimarães. Pois é, nessas eleições começamos o podcast 9.1 e o Pedro Campos abre aí, né, essa lista de convidados que devem sentar aqui com a gente, né, Zé? Exatamente. O Pedro, ele é um grande expoente, vamos dizer assim agora, o mais novo expoente da família Campos, né? Neto do ex-governador Miguel Arraes, filho do ex-governador Eduardo Campos, irmão do prefeito da cidade do Recife, João Campos. O Pedro foi o terceiro deputado federal que mais teve voto na eleição de 2022 para a Câmara Federal em Pernambuco. Ele mesmo falou aqui agora, teve mais de 170 mil votos. Eu queria bater logo essa bola contigo, Pedro, para perguntando o seguinte: a ficha já caiu, você já se sente deputado federal, o nome deputado já está incorporado a você? Na verdade, a gente ainda está em um estado de muita gratidão às pessoas, desde que o resultado da eleição saiu, né, o resultado das urnas. A gente vem num processo, primeiro, de agradecer, né, de agradecer a todos que deram esse voto de confiança. Depois, um processo de refletir, né? Meu pai gostava de dizer que em muitos momentos os políticos falam, chega a hora também que o povo fala. E a gente precisa fazer toda a reflexão do que falou o povo através das urnas. E agora um terceiro momento de planejar o futuro, né, que eu acho que passa muito por esse processo de construir um mandato. A gente vem construindo essa caminhada com muita escuta com as pessoas, rodei mais de 110 municípios, entrando na casa das pessoas, parando, conversando, e dessa mesma forma a gente vai construir um mandato, né, que se efetiva a partir da diplomação e depois, a partir do dia 1º de fevereiro, a gente vai estar tomando também a posse enquanto deputado federal, mas já cumprindo esse papel e essa missão política de ouvir as pessoas, de representar e de ser voz dos pernambucanos e pernambucanas. Então a gente está já nesse clima. Mas você já assume um mandato aí numa Câmara Federal, um pouco diferente de 2018, né? Um pouco diferente também de 2014. Uma Câmara Federal que se compõe agora em Brasília, um pouco mais de centro-direita, você como exponente aí do PSB. É um desafio chegar numa Câmara Federal como essa, depois de uma eleição de 2022? Com certeza. É um desafio para quem é do nosso campo político. A gente viu nas urnas um recado dentro do Legislativo muito forte em relação ao bolsonarismo e também a correntes de centro, muito ajudadas pelo orçamento secreto, a estarem conseguindo a sua reeleição, e um movimento muito forte pró-Bolsonaro dentro do Legislativo, que eu atribuo muito isso a uma vinculação do voto ao voto do presidente Bolsonaro. A gente, infelizmente, teve dificuldade, mesmo Lula tendo sido o presidente mais votado. Não tenho dúvida que a população brasileira deu um voto de confiança muito forte ao presidente Lula e confio que fará de Lula o próximo presidente da República, mas existia uma dificuldade de vinculação desse voto aos candidatos a deputado federal, principalmente, que estavam lá militando em favor do presidente Lula, como a gente teve a oportunidade de fazer durante a nossa campanha. E isso gera um desafio muito grande, não só para mim, mas para todos os candidatos desse campo político, que é fazer esse enfrentamento, essa defesa dos ideais, dos compromissos que são defendidos pelo presidente Lula no Congresso Nacional, para que possa criar esse ambiente de harmonia entre os poderes, que permita a governabilidade e que permita também que o Brasil tenha
as soluções para os problemas reais que existem hoje. O Brasil é um país onde você tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, onde você tem ainda uma dificuldade dentro do cenário inflacionário, onde recentemente, por uma mudança que foi feita na tributação da gasolina, você criou uma falsa impressão de que não há inflação no Brasil, quando, na verdade, vários outros produtos que fazem parte dessa cesta da inflação continuam a subir na vida das pessoas. E o desafio também da empregabilidade, onde você ainda vive num país com mais de 10% de desemprego. E todos esses problemas vão precisar ser enfrentados, tanto pelo governo federal, como também pelo Congresso Nacional. E a gente vai estar pronto para estar fazendo essa discussão, junto com as pessoas que são parte do nosso campo político e também com aquelas pessoas que eventualmente não foram eleitas nesse campo político, mas vão ser importantes para o Brasil. E eu acho que é esse compromisso que a gente precisa tentar buscar dentro do nosso legislativo. Você falou uma coisa interessante, e nessa sua fala inteira fica muito bem claro, né, que no começo você disse, a gente acredita que a população brasileira vai dar uma segunda chance agora no segundo turno, né, para eleger o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Em toda a sua fala, você contextualizou, pelo menos no meu entender, a fala em cima da eleição do presidente Lula. O que é que eu quero explicar? É que você falou como se ele já tivesse eleito, né? Vamos dizer, ele foi eleito, eu vou ter esse trabalho, assim, o campo político, tá. Como é que você pretende trabalhar se o ex-presidente Lula não for eleito? Ou seja, trabalhar no provável governo Jair Bolsonaro. A gente não gosta nem de pensar nessa possibilidade, né? Quem é um pouco mais supersticioso acha que às vezes a gente pensando, a gente às vezes até atrai, né, as coisas para que aconteçam. Então, obviamente, daqui até o dia 30 de outubro, nós vamos trabalhar incansavelmente para eleger o presidente Lula, fazer a nossa parte, e acho que cada um, dentro das suas condições, dentro da sua humildade, deve também buscar os caminhos para ajudar o presidente Lula a ser eleito, que eu não tenho dúvida que é o melhor caminho para o país. E a gente sabe que, em um possível segundo governo do presidente Bolsonaro, nosso papel também será muito importante. João teve a oportunidade de ser deputado federal no primeiro governo de Bolsonaro. Fez uma oposição responsável ao presidente Bolsonaro e com muita firmeza, chegando a ter questionamentos muito fortes na área da educação, cobrando planejamento, cobrando resultado para que o governo federal tivesse jeito e tivesse um rumo na educação. Infelizmente, a gente viu 4 anos se passarem e, mesmo com a troca frequente de ministro da Educação, você não ter ninguém que chegasse lá para dar um rumo correto para a educação do Brasil, né? Uma educação que talvez seja a pior pasta dentro do governo Bolsonaro e que é notícia ruim atrás de notícia ruim, como a gente viu hoje, um grande corte que está sendo feito nas universidades federais e também nos institutos federais de orçamento. Então, a gente quer, num cenário que não é o cenário que a gente deseja, não é o cenário que a gente está trabalhando para isso, estamos trabalhando desde o começo para eleger o presidente Lula, a gente vai estar fazendo um papel de oposição responsável e comprometida com o futuro do Brasil. É isso que a gente vai estar fazendo. A gente falou muito aqui durante os primeiros podcasts, durante os debates, né, os candidatos a governo são de famílias, né, de que já estão na política há um certo tempo. O próprio Miguel Coelho, a Raquel Lira, a Marília Reis, né, a Priscila Krause. E agora na Câmara Federal vai a Maria Reis também, que é sua prima, que vai entrar também. Você carrega também vamos dizer assim, esse peso, ser muito jovem, né, que as pessoas, tão jovem assim, entrando na Câmara Federal. Também para você é um peso, uma responsabilidade ainda maior de estar carregando toda essa trajetória política, vamos dizer assim, da família Campos, dentro da política e agora na Câmara Federal? É uma responsabilidade enorme, sim. Sempre fiz questão de frisar isso. É uma responsabilidade e a gente saber que representa um pouco da história, um pouco do legado de homens como Eduardo Campos, como Miguel Arraes, de pessoas que fizeram tanto pelo estado de Pernambuco, que vários capítulos bonitos da história de Pernambuco foram escritos por eles, vários capítulos ruins da história de Pernambuco, infelizmente, tiveram eles como vítima, né, como foi o caso de Miguel Arraes, quando foi deposto enquanto
governador do estado no momento ali da ditadura. E também vários capítulos bonitos que foram escritos, como o Acordo do Campo, lá atrás por Miguel Arraes, o Chapéu de Palha, que foi criado, os anos em que Eduardo governou ao lado do presidente Lula e pôde trazer diversos investimentos. A gente viu surgir um novo polo industrial dentro do estado de Pernambuco, na Mata Norte, em Goiânia, com a Jeep, várias outras fábricas que se instalaram no estado. E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, mas como é que a gente faz para poder estar à altura dessa responsabilidade? É fazer a política da forma como eles acreditavam que deveria ser feito, respeitando a soberania nacional, tendo um compromisso inabalável com a democracia, que isso é um compromisso de vida desse conjunto de pessoas, desse conjunto de partidos, onde meu avô precisou passar mais de 10 anos exilado na Argélia para poder dizer que defendia a democracia dentro do nosso país. Então, a gente ter essa defesa da democracia também, a defesa da unidade da luta do povo, então está próximo das associações comunitárias, dos movimentos populares, do Sindicato Trabalhador Rural, como eu tive a oportunidade de fazer conversa e diálogo com diversos sindicatos trabalhadores rurais dentro dessa caminhada de campanha, e ouvindo muito, estando muito próximo das pessoas, como a gente aprendeu também com o Eduardo, para construir um mandato que realmente represente o povo de Pernambuco e os anseios do povo de Pernambuco e os desafios reais que as pessoas estão enfrentando. Então, é essa forma de fazer política que a gente aprendeu e é só fazendo essa forma de política que a gente pode estar à altura dessa responsabilidade. O que é interessante, viu, Ciro, de escutar o Pedro falar, é que... Falando em família, teve até o Eduardo da Fonte, que se elegeu junto com o Lula da Fonte, né? Isso foi bem interessante aqui em Pernambuco. E assim, é basicamente isso que eu ia falar, porque o interessante de escutar você falar é porque está chegando uma nova geração, né, muito nova realmente, de idade, né? A sua prima é nova, você tem 26 anos, vai fazer 27 agora nesse mês de outubro, né? Então, assim, mas são pessoas, são jovens que têm um respaldo, né? Não só de família, só de nome, mas assim, você vê que chega, que tem engajamento, que tem proposta, que sabe falar bem, que tem ideais, né? Não é pessoa que caiu, né? O mandato caiu no colo e não sabe o que é que vai fazer lá em Brasília. Não, acredito que já tomava café com política de manhã. Exatamente, né? Não, com certeza. A gente teve uma vivência muito grande dentro da política, dentro de casa. Isso traz uma ver a experiência política também, e o serviço público como uma forma de você se colocar à disposição das pessoas para trabalhar por uma transformação da sociedade, para ter uma sociedade melhor, com mais dignidade para as pessoas. Depois eu tive a oportunidade de ser servidor público efetivo por concurso na Companhia Pernambucana de Saneamento e sempre militar do ponto de vista político. Existiu uma grande virada de chave nessa forma que a gente militou e se engajou dentro da política a partir da morte do meu pai em 2014. Naquele momento, a gente precisou tomar uma posição de dianteira, né, de poder mostrar que estávamos firmes e fortes e que todo aquele conjunto que acreditava nos sonhos de Eduardo podia continuar firme e forte. E essa postura foi muito encabeçada pelo meu irmão João, né, que fez discurso ao lado de candidato a presidente da República. Um jovem que, à época, eu acho que tinha 19, 20 anos de idade, que subiu no palanque ao lado de Marina Silva e depois falou Marina Silva, então, candidata a presidente da República. Então, aquele momento cobrou muita maturidade de todos nós e fez com que eu também participasse desse processo. Então, já em 2014, a gente rodou o estado de Pernambuco também, fazendo discurso, conversando com as pessoas, né, e tendo essa participação mais ativa dentro da política. Isso faz, obviamente, com que a gente chegue no momento atual, mesmo sendo um jovem de 26 anos, tendo uma vivência, tendo uma bagagem, carregando também essa experiência, por assim dizer. Agora, trazendo toda a vantagem, buscando trazer toda a vantagem também da juventude, da forma de se comunicar, da gente poder estar presente nas redes sociais. Hoje eu sou um dos políticos dentro do estado de Pernambuco com maior inserção no TikTok, com maior número de seguidores, de curtida. A gente também tem uma participação muito forte no Instagram, nas redes sociais. Que foi uma campanha muito pautada na rede social também, né? 2018 foi muito forte, mas eu acho que essa foi mais, eu acho. Com certeza. A gente viu o deputado federal mais votado do Brasil, a inserção dele é 100% TikTok e YouTube, né? E essas são ferramentas que a gente não deve olhar com preconceito, imagino eu. Da mesma forma
como ela pode ser usada para espalhar uma mensagem da qual a gente não acredita, a gente tem que aprender também, ter a humildade de olhar o que é que está sendo acertado na forma e mudar o conteúdo, para que o conteúdo seja o conteúdo dos valores, dos princípios que a gente acredita que são corretos, que são certos, que defendemos, né? E a gente também usa dessa juventude para buscar estar seguindo com os mesmos princípios, os mesmos ideais, os mesmos compromissos, mas podendo utilizar formas novas, formas diversas de estar fazendo essa comunicação política. Ô Pedro, eu queria te perguntar uma coisa, assim, o PSB, né, puxando um pouco mais para a política mais local, o PSB teve uma resposta na urna esse ano de 2022 que eu não sei se vocês esperavam, não estava meio que nos planos do PSB. Perder a disputa, principalmente no segundo turno, né? Ficar de fora da disputa do segundo turno. Esse é um ponto que eu queria que você avaliasse. O outro é o seguinte, o seu irmão João, em 2018, teve mais de 460 mil votos, certo? Você, esse ano, teve 172 mil votos. É menos da metade do voto do João Campos. Isso é um reflexo do recado que o povo pernambucano deu ao PSB. Existiu uma estagnação, um cansaço, vamos dizer assim, com os 16 anos de gestão do partido em Pernambuco. Acredito que o recado que foi dado em relação à eleição foi um recado de mudança. Isso é claro, isso é óbvio dentro do resultado. Não era um resultado esperado, até porque nós temos muitos bons exemplos de avanços e conquistas que foram conquistados através desses 16 anos de governo e que a gente vai ter a oportunidade de defendê-los, como foi a transformação na educação, que continua entre uma das 3 melhores educações do país, como você sair de 6 para 60 escolas técnicas, você ter a oportunidade de ter esse novo polo de desenvolvimento dentro da Mata Norte pernambucana, várias indústrias que foram trazidas, praticamente dobrar o PIB de Pernambuco nesse período. Então, várias coisas importantes que foram trazidas por meio dessa forma de se fazer governo. Obviamente, a gente viu o recado das urnas e tem que ter muita humildade de reconhecer o recado que as urnas deram em relação ao estado de Pernambuco e entender com suas minúcias, com suas nuances, o que o eleitor quis dizer com essa votação. E a gente vem fazendo essa reflexão e essa análise. Em relação à votação legislativa, a gente vê uma mudança muito grande que acontece de uma legislatura para outra, né? E cada eleição tem sua história, tem o seu sentimento, tem o que as pessoas acreditam que deve ser dito nas urnas, que não necessariamente é uma eleição de uma escolha sim ou não. A gente tem centenas, né? Não é um plebiscito. Né? A eleição legislativa não é um plebiscito. Você tem centenas de candidatos defendendo ideias, bandeiras, valores, que muitas vezes o próprio eleitor sabe que chega na urna com dúvida. Vai votar em um, vai votar em outro. Tem um que é da sua região, que defende a sua região. Tem outro que defende os seus valores, os seus princípios. Tem outro que tem outro tipo de trabalho, de atuação. Né? E a gente entende que a eleição legislativa tem muito mais nuances do que uma eleição proporcional ou do que uma eleição plebiscitária. O resultado que a gente teve das urnas foi um resultado muito positivo. Ser o deputado federal progressista mais votado do estado de Pernambuco é algo que é simbólico também. A gente, dentro de um momento de muita radicalização, a gente fazer uma campanha onde a gente fez uma defesa firme do que a gente acredita, mas sem usar da violência, sem usar de discurso de ódio, sem usar de ferramentas que a gente não acredita que são positivas para a construção do futuro que a gente deseja, e mesmo assim conseguir ter uma excelente votação, né, sem fugir de dizer que o nosso candidato a presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, sem fugir da defesa do legado dos 16 anos do PSB, do candidato Danilo Cabral, que foi um excelente candidato dentro do processo eleitoral, e a gente ter esse resultado é só alegria e gratidão que a gente tem com o estado de Pernambuco, e eu tenho certeza que a responsabilidade é enorme. Mesmo para qualquer um que se elege, a responsabilidade é enorme, e saber que a gente foi o mais votado desse campo político é uma responsabilidade ainda maior. E dentro ainda dessa questão do PSB no Estado, acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo, obviamente que você não vai conseguir responder, porque
outros caciques do PSB também estão debatendo isso. Mas ele é um deles. Né? É um deles agora, né? É novo, mas é um deles. Nessa disputa polarizada aí, Marília e Raquel, para onde vai o PSB? A gente vai seguir na mesma direção que a gente apontou desde o começo desse processo político. A gente tem uma eleição nacional que é muito difícil, que algumas pessoas não acreditaram quando foi dito que era uma eleição nacional muito difícil e que necessitava que todo mundo fizesse um esforço muito grande para eleger o presidente Lula, de preferência no primeiro turno. A gente vai viver um segundo turno muito mais desafiador do que teria sido fazer a vitória do presidente Lula no primeiro turno, até pelo histórico de aumento de abstenção e de uma série de coisas que podem afetar negativamente a eleição de Lula no segundo turno. Então, o caminho que o PSB vai tomar é o caminho de continuar ajudando a candidatura do presidente Lula da forma como for visto que é melhor para se ajudar essa candidatura do presidente Lula. Então, o PSB está à disposição de fazer isso. A gente vem dialogando com as nossas bases, com as nossas lideranças políticas, vem dialogando com o partido, com o governador João, com todas as pessoas que estão participando desse processo, e todos têm esse compromisso de eleger o presidente Lula e de adotar o melhor caminho possível para que isso aconteça. E como essa entrevista só vai ao ar amanhã e a política é muito dinâmica, talvez eu esteja falando já com a definição dada, né? Mas, obviamente, a gente aguarda todo esse processo de escuta das bases, de discussão política partidária, para que seja tomada a decisão de forma conjunta. Particularmente, João, você acha que a campanha no primeiro turno ela já foi muito nacionalizada, né? Assim, tanto na questão da disputa para o governo do Estado, como também para o Senado, né? A gente teve uma polarização muito grande entre o Gilson Machado, que era o candidato do Senado, defensor do Bolsonaro, né? Assim, que incorporou literalmente. Pelo outro lado, tinha a Tereza Leitão, né, na Frente Popular, que era, além de ser do Partido dos Trabalhadores, era a referência do presidente Lula aqui em Pernambuco. Para o governo do Estado nem se fala, né, porque tinha o Danilo Cabral, que era o candidato do Lula, e tinha a sua prima, a Marília Reis, também, que usou, vamos dizer assim, né, muito a imagem do Lula nesse processo. Para o segundo turno, essa polarização ela vai continuar, ela vai ser mais intensificada. Se, por exemplo, porque boa parte do PSDB já disse que vai defender a democracia, ou seja, né, deu um voto para o ex-presidente Lula. Se a Raquel Lira fizer esse mesmo caminho, o PSB vai tomar que rumo? Porque a Marília já disse que vai defender Lula de todo jeito. Permita-me discordar só de um ponto. Eu acho que a eleição pernambucana foi muito polarizada e nacionalizada nas eleições que tinham esse reflexo nacional. Então, a eleição de presidente, obviamente, a eleição do Senado mostrou também uma polarização muito forte, e a eleição dos deputados federais também mostrou um retrato de polarização, com candidatos que defendem o presidente Bolsonaro tendo uma votação expressiva, candidatos também que têm uma defesa mais firme do presidente Lula também tendo votações expressivas. Eu acho que essas eleições foram muito nacionalizadas. A eleição de governador fugia um pouco a essa regra, né? A gente teve uma candidatura do presidente Lula que atingiu 65% dos votos, que se você somar os dois candidatos que pediam voto para Lula, Danilo, que tinha Lula pedindo voto para ele e ele pedia voto para Lula, e Marília, que pedia voto para Lula, não chega a 65%. Então, você já teve, nesse primeiro momento, algum eleitor de Lula que eventualmente não votou em nenhum dos dois candidatos que pediam votos para Lula. E, da mesma forma, isso aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro teve o restante dos 35% do eleitorado, um pouco menos do que isso, e o candidato dele, que era o único que pedia voto expressamente para Bolsonaro, teve 20%. Então, teve 15% dos eleitores, um pouco menos do que 15% dos eleitores de Bolsonaro, que não adotaram a postura de votar no candidato a governador de Bolsonaro. Então, essa eleição
de governador, ela provavelmente vai ter componentes nacionais, mas vai ter outros componentes também, outras discussões, outros diálogos que vão estar sendo feitos. E a gente não vai tomar nenhuma decisão sem ter essa posição formal do partido, sem entender o que é o caminho que o partido vai apontar em toda a escuta das suas bases, em toda a escuta das pessoas que compõem o partido e também com esse diálogo direto com a campanha nacional do presidente Lula para entender qual é a melhor forma que a gente pode estar ajudando o presidente Lula. E toda decisão que for tomada vai ser pautada nesse valor, vai ser pautada nesse princípio. Os projetos que estão apresentados para governador do estado de Pernambuco não foram os projetos apresentados pelo PSB, pelo nosso partido. A gente apresentou o projeto de Danilo, que dialogava com a união de Lula e Alckmin no nível nacional, que tinha uma série de coisas apontadas para o futuro, que tinha uma defesa também de um legado de 16 anos. E esse projeto não foi escolhido para estar no segundo turno. Então, a gente vai seguir priorizando aquele projeto que está no segundo turno, que é a candidatura de Lula, que é o mais importante para o Brasil e sempre foi mais importante desde o primeiro turno. Dentro dessa disputa para o governo, a gente viu também que essa rejeição que o governador Paulo Câmara teve nesses últimos meses atrapalhou, de certa forma, a caminhada do PSB, que Danilo demorou um pouco para subir nas pesquisas e ficou ali, entre os quatro, meio que empataram para saber quem ia para o segundo turno. Olhando o seu plano de governo, de propostas, vamos dizer assim, você traz muita coisa desse governo também, como proposta, como o Brasil com Paz, trazendo o Brasil com Paz, tentando levar o Ganho Mundo também, que são projetos do Estado. Como é que você avalia que esses projetos vitoriosos que o Estado teve e também, do outro lado, essa rejeição, vamos dizer assim, que o Paulo Câmara sofreu nesses últimos meses? Eu acho que a gente tem grandes marcas desses governos. O Ganho Mundo é uma grande marca. Você ter 8 mil jovens de escolas públicas do estado de Pernambuco que foram enviados para países como a Nova Zelândia, como o Canadá, os Estados Unidos, o Chile, para passar 3 meses fazendo um intercâmbio de línguas e voltar não só com esse domínio de uma língua estrangeira, como também uma visão de mundo diferente, como a gente teve a oportunidade de caminhar nas ruas de Paulista e encontrar um rapaz lá que disse que estava muito contente porque a filha dele ia ganhar o mundo de novo. Eu disse, como é isso que vai ganhar o mundo de novo? Aí ele disse, não, é porque a primeira vez que ela ganhou o mundo foi no programa do seu pai. Ela saiu, foi estudar inglês na Nova Zelândia, quando voltou apaixonada pelo mundo, aí decidiu estudar espanhol, conseguiu a fluência em espanhol, fez o curso superior em Relações Internacionais e daqui a 15 dias ela vai embarcar num cruzeiro e vai rodar o mundo trabalhando num cruzeiro. Então, ela vai ganhar o mundo de novo. É uma coisa que é muito forte no resultado concreto e muito forte na transformação da vida das pessoas. Eu não andei esse estado sem encontrar uma ou outra história como essa, onde a gente andava nas periferias das grandes cidades, no interior do estado, e tudo isso é uma coisa que a gente acredita que é muito importante para fortalecimento da educação dentro do Brasil. A gente também trazer o Compaz, que é premiado pela ONU, é uma iniciativa que teve início dentro do governo do então prefeito Geraldo Júlio, que foi premiada pela ONU e tem números já mostrando a redução da violência que é trazida por uma estrutura como o Compaz. Então, a gente não pode estar falando de segurança pública nacional olhando só o olhar da repressão. A gente tem que ter também estímulo do governo federal para que as prefeituras, os governos do estado repliquem estruturas como o Compaz, onde você tem mediação de conflitos, você tem acesso a esporte, a lazer, a cultura, a uma biblioteca, que efetivamente conseguem reduzir a violência e promover uma cultura de paz. Então, a gente vai estar fazendo essa defesa também. E várias outras coisas que são referências. Eu vi outro dia uma notícia em relação à negociação que o PDT estava fazendo com o presidente Lula para aderir à candidatura do presidente Lula. E um dos pontos que estava lá posto dentro dessa discussão entre o PDT e Lula era exatamente o compromisso com a escola em tempo integral. Que quem conseguiu dar esse exemplo para o Brasil foi Pernambuco, através do governo do meu pai, Eduardo Campos. Então, tem muita coisa boa desses governos, tem muita coisa boa que foi feita na prefeitura por Geraldo Júlio, por João, enquanto prefeito, por Paulo Câmara, por meu pai, Eduardo Campos, que a gente tem, sim, esse desejo de levar para o Brasil, de nacionalizar alguns desses exemplos. E outras discussões que a gente vai estar fazendo também, partindo de exemplos de outros locais e de outras oportunidades que a gente enxerga. A gente já está na reta final aqui do programa e tem um quadro, que é um quadro bem legal, chamado Música e Democracia. O Pedro Campos, eu pedi para ele escolher uma música, eu queria que você
explicasse para os ouvintes do podcast 9.1 e também os telespectadores que estão assistindo a gente pelo YouTube da TV Guararapes, qual música você escolheu e por que da escolha? Eu escolhi a música de Gonzaguinha. Essa música marcou muito a primeira campanha do meu pai em 2006. Ele tinha o slogan que dizia Eduardo 40, e ele se valeu muito dessa música porque ela diz muito sobre o que a gente deseja para o futuro, qual é a nação que a gente deseja construir e viver, né? Enquanto uma nação que o povo se sente cidadão, que o povo vive uma nação, que o povo é feliz, né? Que soa mais de prazer, né? E eu acho que isso é muito importante. E traz muito sentimento positivo também. A gente podia trazer aqui diversas músicas que fazem uma crítica à situação política, uma crítica ao momento social que a gente vive, mas eu acredito que a gente precisa fazer essa crítica, mas olhando para o positivo, porque é que a gente quer construir de bom. Não adianta, como meu pai gostava de dizer, a gente querer dar intimidade ao problema. Ele dizia que tem gente que não gosta de resolver problema, gosta de pegar o problema, botar no colo e ficar vivendo aquele problema. A gente aprendeu com ele que a gente precisa conhecer o problema, precisa entender o problema, mas a gente precisa buscar a solução e apontar para esse caminho da solução. E eu acho que uma música como essa de Gonzaguinha aponta para o futuro que a gente deseja construir. Muito bem. Então, o nosso diretor Wilson Neto vai botá-la para tocar um pouquinho e a gente vai encerrar o nosso podcast daqui a alguns instantes. Vamos lá, Wilson. Pronto, tá aí um trecho da música do Gonzaguinha, escolhida pelo... Mas tem uma música muito marcante do PSB, que, né, Madeira que Cupim não rói, né? O frevo, né? Com certeza. Marcou muito ali as vitórias do PSB, né? Desde a época de Eduardo Campos, Paulo Câmara e Geraldo Júlio. Toda vez que tinha os discursos, né? Marco Zero, o pessoal ia para lá na Vitória, sempre tocava. É uma música que também marcou com certeza, muito marcou a trajetória muito, do PSB. né, na voz rouca de Ariano Suassuna cantando Madeira de Lei. A história que ele contava também, que dois críticos, né, falavam que estavam reclamando dele cantando lá com a voz rouca. Ele disse, se vocês votarem no meu candidato, eu deixo de cantar Madeira de Lei. Pedro Campos, muito obrigado pela conversa, muita sorte, porque trabalho você já vai ter demais lá em Brasília, né? A partir de 2023. Muito obrigado por aceitar o convite e por esse papo que a gente teve aqui. Eu que agradeço a oportunidade, com certeza vamos ter muito trabalho, um desafio enorme, mas a gente vai viver e enfrentar esse desafio ao lado do povo pernambucano. E tenho certeza que vão contar com minha disposição, com minha capacidade de trabalho, minha capacidade de juntar meu conhecimento do estado de Pernambuco e também a capacidade da gente olhar e sonhar e conseguir vislumbrar um Brasil que seja melhor, que seja mais justo com as diferenças, que tenha mais oportunidade e que o povo tenha mais dignidade. É isso que a gente vai estar lutando para construir lá em Brasília. É isso que todo mundo está precisando. Vou fazer logo um convite para ele voltar daqui a uns 6 meses, um ano, para a gente saber como é que está lá em Brasília, né? Porque depois que ele entrar e diz, ó, aquele papo que a gente teve lá está bem diferente agora, viu? Agora o bicho está pegando. Com certeza, e até porque no próximo dia 30 de outubro, a gente vai saber muito como é que vai se dar essa condução dos próximos 4 anos. A gente falou tudo isso aqui sem saber qual é o cenário que o Brasil e os brasileiros vão enfrentar. Então, a gente aceita, sim, esse convite de daqui a um ano estar discutindo já, né, depois para ver se o que a gente falou aqui, como é que vai estar, né, e o que, é que a gente vai ter conseguido fazer. Muito bem. Vocês podem acompanhar a gente em todas as plataformas de áudio, né? O Spotify, o Deezer, Google Podcast e também pelo canal do YouTube da TV Guararapes, além de todas as redes sociais da TV Guararapes. Valeu, galera, um grande abraço, até o próximo episódio.